Estamos iniciando o nosso programa TV Saúde Integrada. Este é o momento de falar sobre saúde e várias técnicas. Cada semana eu trago um profissional diferente para falar sobre esse cenário maravilhoso que é manter-se saudável. Não esperar adoecer, não é, Silvio? É se manter saudável. E hoje o nosso convidado é o Silvio Shizu. Vê se eu pronunciei certo. Shizu, tá certinho. Isso, certinho. O Silvio ele vai falar sobre massagem desportiva junto com a cura prânica. E é uma técnica extremamente inovadora, que ele conseguiu unificar essas duas técnicas para que realmente você possa aí prevenir vários males que ele vai falar ao longo do nosso bate-papo. Mas antes, Silvio, eu gostaria que você se apresentasse, né, dissesse um pouco mais sobre esse seu trabalho maravilhoso. Ele migrou de uma área para outra, ele vai contar para a gente sobre isso. Eu migrei de área, mas na verdade eu continuo ainda, né? Vários que estão vendo aí foram meus alunos, né? Sou professor lá da FEI, continuo professor da FEI, tá? O fato de eu estar desenvolvendo essa nova atividade não exclui a outra, apenas estou diversificando, fazendo aquilo que meu coração diz para eu fazer. Então, estou aí na saúde integrada, foi muito bem acolhido, quero agradecer aí, né? Essa oportunidade de estar aqui no local maravilhoso, que é um local que tem vários colegas terapeutas aqui, um espaço só de saúde, né? Então, essa é uma coisa. Esse é o primeiro lugar que você veio trabalhar depois que você resolveu ir para o mundo da saúde? Não, eu trabalhava em São Paulo, né? Então, junto na escola dos nossos professores, né? Nosso professor, então, na Vila Mariana, já atendia. Durante a pandemia, foi um trabalho mais online, né? Ainda continuo, e agora a gente vê que é bem importante, né? Além do trabalho energético, que eu também faço, é a parte física mesmo. Então, o corpo fala, então, com os procedimentos, a gente acaba tendo um diagnóstico mais claro. Para vocês aí que são alunos dele, que estão aí assistindo, deve ser um privilégio ter um professor meio bruxo, né? Para dar aula de engenharia e, ao mesmo tempo, com essa visão do mundo das leis existenciais, que é maravilhoso, né? Eu, como técnico em química, acabei migrando para a engenharia mecânica, né? E na mecânica eu sempre trabalhei na parte energética, eu dou aula de transferência de calor, né? Geração de energia, né? A parte de mecânica dos fluidos. Hoje eu basicamente professor na área de motores e na parte de acústica e conforto térmico para engenharia civil. A acústica também é energia, né? Também são ondas. Então, eu sempre esteve ligado aí a uma questão energética. E esse trabalho, essa formação ajuda bastante como terapeuta. Tá, era isso que eu ia perguntar, né? Você consegue unificar esse universo da engenharia, né, tradicional com todo esse trabalho agora, que nem nós vamos falar sobre cura prânica, né? Que aí a gente está falando de energia, mas energia do universo e energia física também. Diferente da energia que a gente gera, né? Quando está lá no motor propulsor, enfim. Você pode explicar um pouco mais para nós sobre isso? E eu fiquei curiosa, gente. Essa parte de conversão de energia sempre esteve presente, né, na minha carreira profissional, como professor, e não foi eu que escolhi. As aulas apareceram, né? Acabaram surgindo, professores que acabaram migrando de instituição, ou acabaram se aposentando, e eu acabo herdando essas disciplinas e passando a especializar cada vez mais nessa questão da energia. Então, eu simplesmente segui o fluxo por onde o universo estava me levando, tá? E eu acabei conhecendo bem, né, a parte da geração hidrelétrica, a termoelétrica, a nuclear, né? Todas as formas de conversão de energia, não só em elétrica, mas energia mecânica, né? O motor a combustão é queimar o combustível e fazer movimentar o carro, né? Transformar a energia química do combustível em movimento de um veículo, tá? Então, a gente acaba especializando nisso, e minha base química acabou ajudando muito, que hoje meu assunto predileto é o impacto ambiental provocado pelos motores e o que nós podemos fazer para reduzir a poluição, reduzir as emissões de carbono. Tudo isso tem a ver com a saúde integrada, né? Que é uma das nossas preocupações aqui, por isso que chama saúde integrada, que é essa integração, esse olhar também para o nosso planeta, porque eu não consigo ver as pessoas saudáveis se elas não estiverem respirando um bom ar, tomando uma boa água, bons alimentos, né?
E que bom que você tem essa preocupação. E dá para associar tudo isso com a física quântica ou não? Ou é um outro assunto? A cura prânica já sim, né? É a física quântica, né? Porque aí, mesmo os florais que a gente trabalha também, existem dosagens, existem quantums, né? Existe uma quantidade recomendada de cada componente. Se eu colocar fora das proporções, não dá o resultado pleno. É bem nítido, tá? A quantidade faz diferença. Então, essa parte da quantificação, né, do quanto é muito importante também. E aqui é a mesma coisa, né? Eu estou mexendo com fenômenos já eletromagnéticos, né? Eu estou usando algo que é produzido pelas minhas próprias mãos para ajudar no tratamento, no caso de quem pratica esportes. E daqui a pouquinho vai falar sobre esse martelo aqui. Também. Só que antes, conta pra gente um pouquinho o que é massagem desportiva. Porque, olha, eu trabalho com ele, eu não sei o que é, gente. Vamos lá. Bom, massagem desportiva é um conjunto de técnicas, tá, voltadas para poder condicionar o atleta, recuperar o atleta. A gente fala atleta, mas, assim, pessoas que praticam atividade física. Então, hoje, com a vida moderna, o uso mais de computador, a dificuldade de locomoção, muitos acabam fazendo atividades físicas, caminhadas, corridas, né, pedalar, academia, tá? E essas atividades também podem causar alguns desequilíbrios, tá? Sim. Então, a pessoa vem de uma atividade quase sedentária e, quando começa, pode gerar algumas dores, pode comprometer a estrutura da coluna, do quadril, né? E nosso trabalho é consertar isso, tá? Então, minha massagem desportiva, ela é primeira terapêutica, é um ajuste, um alinhamento, e tem a parte da massagem esportiva que é para melhoria de performance. Então, a gente tem um trabalho muscular, então nós conseguimos soltar os músculos que estão presos, pequenas cicatrizes, né? Quando o atleta faz um esforço demasiado, que fica doendo vários dias, são pequenas fibras musculares que são rompidas e elas acabam cicatrizando, né, e limitando o movimento muscular. Então, usando meus martelinhos aqui, né, eu consigo soltar, quebrar essas condições, ou até mesmo com a massagem, e a musculatura volta até o seu curso normal. Então, a pessoa sente um alongamento maior, consegue desenvolver mais, né? Quem corre tem passadas mais largas, né? Quem salta mais alto, e assim por diante, né? Quem joga, sempre até mais porque se estamos fazendo o exercício, alguns músculos vão se ajustando, outros demoram um pouco mais. Pelo que você está falando, se você vai colaborando dessa forma, o resultado é até melhor do exercício, não é? Com certeza, melhora a performance, tá? Eu corria antigamente, né? Já faz 20 anos que eu deixei de correr, mas na época que eu corria, quando eu passava por sessões de massagem esportiva, os meus tempos diminuíam, eu ia mais rápido. Eu imagino. A gente percebe nitidamente que a passada aumenta a distância de cada passada. Eu flutuava mais entre as passadas e eu conseguia ir mais rápido. Então, o fato de você estar com a musculatura funcionando normal, né? O normal é ter elasticidade, ter tônus, né? O anormal é estar doendo, estar contraído, né? Então, a musculatura estando normal, você consegue desempenhar todo o seu potencial. Até porque não se deve fazer exercício, né? Se tem alguma parte que está doendo, que está inflamada, porque a possibilidade de gerar uma lesão é muito maior. Muito maior, né? A coisa do agudo vira crônico, né? Isso. E vai gerando. Isso. Então, olha aí, vale a pena unificar as duas coisas. Eu já faz muitos anos que eu faço isso. Eu faço atividade física e sempre tenho um profissional que me dá esse suporte. Conhecendo o Silvio agora, eu vou começar a fazer com ele também para dar uma ajudada, porque eu percebo que nem ontem. Eu estava fazendo um exercício que eu tinha que dar um passo à frente. A perna direita ia muito bem, obrigado, chegava até aqui, né? Mas a perna esquerda já não ia. Eu falei, peraí, tem algum músculo no quadril que já está segurando, que não dá para dar a mesma espaçada. E, de fato, a gente começa também a ter essa percepção do corpo físico, que é fundamental para evitar que possamos ter algum tipo de lesão, né? Com certeza. Mas conta para mim por que você colocou para nós esse tema, né? Que é massagem desportiva, uma técnica inovadora. O que representa essa inovação? Tá, eu sei que você juntou umas coisas aí, né? O que eu faço diferente? A massagem esportiva, eu cheguei a fazer treinamentos, né, de cursos de massagem esportiva, todas elas têm uma base da massagem sueca, tá? E a massagem sueca, ela começa, na verdade, é uma massagem grega. Então, desde a Grécia, os guerreiros, né,
os atletas, né? De lá que surgiu a Olimpíada, os Jogos Olímpicos. Isso. Então lá os guerreiros treinavam, praticavam esportes como uma maneira de se preparar de uma forma mais descontraída. Eu estive lá recentemente. Olha. Passei lá, conheci onde é o lugar que iniciou os Jogos Olímpicos, olha aí. E a massagem já há milhares de anos já é utilizada, né? Na China também bastante conhecida, né? Os guerreiros chineses também se machucavam, faziam isso aí. No Japão, comentei na live anterior, né? Quem não viu a gravação, né, da nossa... Fizemos um mês passado, falei dos samurais, né? Isso, vale a pena assistir, viu? O nosso bate-papo anterior. Então, a massagem esportiva, ela não é uma técnica única. A maioria faz uma associação de técnicas. Então, profissionais diferentes que se intitulam, né, como massagistas esportivos, podem ter diferenças de um para um e um para outro, por causa da experiência que cada um possui. Tá? Entendi. Então, meus olhinhos puxados me fez, né, usar um pouco de técnica japonesa. Os antepassados dele lá, falei, vai, usa esse martelinho aqui, ó, porque qualquer coisa se desconta toda a sua raiva. Isso aí. Mas conta melhor como é que você usa eles. A gente solta a musculatura, né, com essa percussão. Esse barulho é proposital. Então, a madeira que é utilizada, o tamanho, o peso, né? Então, de novo, frequência. Olha aí. Então, precisa estar a frequência correta para poder dar o efeito desejado. A batida tem uma frequência certa que corresponde à frequência daquele músculo que precisa voltar para o lugar. É isso? Aqui seria bem na parte muscular, né? E aqui a gente trabalha com reflexo no abdômen. Então, aqui eu vou bater no abdômen e, dependendo da região do abdômen que eu bato, dá uns choquinhos, ele, né? Você dá uma sensibilidade, uma sensação diferente. Onde tem uma sensação diferente, com certeza tem algum desequilíbrio. Então, aqui eu tenho a coluna no abdômen. Então, tem certas regiões que correspondem ao pescoço, a lombar, quadril, tá? E aí, por incrível que pareça, né? Essa técnica chama-se Hara Seitai, né? Hara é o abdômen, no caso em japonês. Isso. E Seitai vem da palavra alinhar o corpo. Tá? Então, eu vou batendo aqui. E a coluna vai soltando. Olha que incrível, gente! É bastante interessante mesmo. Então, eu não acho estranho, o pessoal vem com dor no pescoço, eu começo a bater na barriga. Mas não tá vendo o pescoço, tá? Mas eu tô soltando seu pescoço. Só que no abdômen. Olha aí, então se você anda com dor no pescoço, às vezes com dor de cabeça, porque muitas vezes as dores de cabeça não adianta ficar tomando remédio se for o músculo que está preso, né? Isso. Precisa soltar. Então vale a pena fazer um diagnóstico aí com o Silvio para ver como que ele pode te ajudar. Tem uma outra pergunta aqui que é para quem é indicado. Só que antes de você falar sobre isso, eu gostaria que você falasse assim, o que mais impactou você quando você veio para a saúde integrada? Vamos lá. A saúde integrada, para mim, acho que é uma casa, para mim, muito importante, né? Foi um local onde eu consegui realizar esse projeto meu, essa coisa que eu tinha na mente, né? Eu fazia atendimentos em casa, né? Fazia atendimento na casa, no espaço do professor, tá? E eu achava que eu precisava fazer mais. Então, aqui foi onde eu consegui realizar no local muito super profissional, né? Aqui nós temos uma ótima infraestrutura, as pessoas que trabalham aqui são maravilhosas, adoro todo mundo. A gente sente que é de casa, assim, sabe? Que o tempo todo ele está aqui, é tão gostoso ter a companhia dele aqui no nosso dia a dia. Me sinto em casa, literalmente, aqui. Aqui é uma segunda casa, tá? E os colegas que estão aqui, nossa, é impressionante. Aqui você tem uma constelação. São várias estrelas que trabalham aqui. Tá? Eu estou fazendo meu trabalho com massagem, mas você tem diversas áreas aqui. Tá? É bastante amplo aí. Vale a pena conhecer a saúde integrada. Com certeza. Eu perguntei para quem é indicado esse tipo de coisa. Para todo mundo, para criança também, para idosos, como que é? Vamos lá. Então, todo mundo que está buscando condicionamento físico, quem faz, né, academia, quem caminha, para quem está fazendo algo diferente já. Então, pode estar me procurando para ajudar nesse desafio. Tá? Atletas, né? Mesmo atletas de alta performance, tá? Esses seriam os maiores beneficiários, porque aí os atletas de alta performance, eles buscam mesmo se superarem. Tá? E o atleta, quanto mais ele poder treinar, melhor ele fica. E muitas vezes o atleta acaba se lesionando, machucando, ele tem que diminuir a intensidade de treino ou mesmo afastar. Tá?
Então, todos os atletas profissionais, a gente vê no futebol, o futebol tem massagistas esportivos, todos eles têm. Pode ver que eles fazem 2 jogos por semana, né? É muito treino forte, física. Treinam 2, 3 vezes por dia, várias horas por dia, e estão lá, sempre jogando. Como é que eles conseguem isso? Então, a massagem esportiva é fundamental para que eles façam esse trabalho. E a gente vê muitos atletas de outras modalidades que não têm esse cuidado. E muitas vezes acabam gerando uma dor, param um tempo, né? E esse parar um tempo, o que acontece? Enquanto você está parado, o outro está treinando. E esse tempo parado você não recupera mais, sabe? Se você não parasse de treinar, você estaria sempre numa ascendente. Então, quando você para ali, você já vai ficar um pouco mais limitado. A gente fala que a massagem esportiva que vai possibilitar treinar forte o tempo todo, tá? Uhum. E eu falo massagem esportiva, mas assim, você vê outras modalidades, né, como o balé, a dança também demanda bastante do corpo físico, tá? Então, dançarinas também podem se condicionar para poder treinar mais forte, conseguir fazer com mais fluidez, sem as dores, né? Então, as dores são grandes limitantes da performance do atleta. Quando começa a doer, às vezes ele acaba tendo que não desempenhar todo o papel. E esse tipo de massagem ajuda aquelas pessoas que vivem constantemente com dor corporal, porque tem uma quantidade muito grande, né, de pessoas que sentem dor o tempo inteiro. Isso ajuda a aliviar ou não? Então, tem vários tipos de enfermidades, né? Isso. Então, dores resultantes do esporte é o que nós fazemos aqui, okay. Tá? Então, a gente consegue estar ajudando bastante. Existem dores provenientes de alinhamento do corpo. Uhum. Então, às vezes, são vértebras que estão pressionando os nervos e acaba irradiando, né? Isso pelos braços, pelas pernas, tá? E são problemas assim, que são construídos ao longo de meses, anos, tá? Então, a gente precisa realinhar, precisa ganhar espaço entre os discos vertebrais e recuperar. Então, antes que isso gere uma lesão também, né? Mesmo que chegue a gerar a lesão, né? A gente consegue, de certa forma, recuperar, tentar parar o processo primeiro. Olha, né? Que coisa maravilhosa! Então, por exemplo, a hernia de disco, né? Uma coisa assim que é difícil. Muitos ortopedistas recomendam até fazer procedimentos cirúrgicos. A gente consegue parar o processo. E só que aí já usa a cura prânica que a gente ia falar. Viu? Já é cura prânica. Então, o que a cura prânica faz nesse processo todo? Porque aí você está usando aqui os seus equipamentos, né? Que martelinho. E aí você soltou toda a musculatura lá, ela ficou relaxada. Aonde é que a cura prânica entra? Tá. Então, quando você tem uma pessoa no disco muito compactado, né? Protusão, disco, começo com massagem mesmo, né? Que muitas vezes o martelinho vai doer muito. Eu não gosto de provocador. Entendi. Acho que dor já chega já, o próprio desequilíbrio já gera dor suficiente. No tratamento eu procuro, né? Sempre que possível, evitar técnicas doloridas. Então, nesses casos, eu uso mesmo a massagem. A cura prânica, de certa forma, eu ajudo a atenuar a dor, né? Aliás, o que é cura prânica, né? Vamos lá. O que é a cura prânica? Boa pergunta. O que é cura prânica? Vamos lá. O nome cura prânica, né, foi dado por o mestre Showa Koksui, que é um filipino. Essa técnica não é nova, ela é milenar também, né? A origem parece que é na China. E aí esse filipino esteve no Brasil várias vezes e lançou um livro em português, né? Milagres da Cura Prânica. E eu tive a oportunidade de ter aula com ele mesmo, com o próprio. Fiz os cursos básicos, né, com os discípulos dele, que estão aqui até hoje. E ele vinha aí a cada 2 anos, não lembro agora a periodicidade, mas eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos com o próprio mestre Showa Koksui. Tá? E a cura prânica é a energia das mãos. Então, muitos já ouviram falar de Reiki, que é mais popular. Isso. Na igreja messiânica, eu ouvi falar de Jorei, né? Os espíritos, às vezes você tem o passe, né? Então, são formas de projeção da energia. Então, nós temos o corpo físico, mas nós temos também um corpo energético, que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar, porque está na frequência acima do ultravioleta, abaixo do infravermelho. O nosso olho humano ele é limitado, né? Isso. Mas eles existem. Da mesma maneira que o celular, a gente não enxerga as ondas do celular, mas eles existem. Tá? Então, a gente acredita porque a gente vê o celular funcionando, mas a gente não enxerga. Tá? Então, o fato de não enxergar não quer dizer que não exista.
E eu tenho certeza que existe sim, porque eu faço muita diferença, tá? Eu aplico energia, nem toco na pessoa, a dor diminui, eu consigo desinflamar, não ter o processo inflamatório, e eu acelero o processo de regeneração. Então, não se trata de magia nem nada, eu apenas acelero a regeneração que o próprio corpo vai fazer. Simplesmente eu crio as condições ideais para que ele possa estar fazendo a regeneração. Então, eu basicamente faço a imposição das mãos, né? E eu consigo, de acordo com o meu comando, sedar. Se está fraco, eu posso tonificar, né? Se eu preciso de mais circulação, eu aumento a circulação. Se eu precisar regenerar a musculatura, é um outro comando diferente, mas eu consigo fazer com que acelere a regeneração da musculatura. Então, você tem distensões musculares, rompimento de ligamentos, de tendões e tudo mais, né? Que consegue acelerar esse processo. E você sente na palma da mão a diferença da oscilação de energia. E eu sei onde está o problema. Eu vou passando assim na minha mão, eu sinto que tem, né, um aglomerado assim, opa, o problema está aqui. Dói aqui, a pessoa fala, dói. É então, tem essa sensibilidade. Aliás, trabalhar com energia, apesar de ele falar que não tem a ver com magia, para mim ela é extremamente mágica, porque a gente intui, né? Parece que a mão vai naquele lugar que precisa ir, não é? É uma coisa impressionante. Nos tornamos realmente um veículo de cura naquele momento, né? Olha aqui. É muito interessante, inclusive problemas ósseos, né? A gente consegue acelerar a recuperação óssea, mesmo fraturas, né? A gente consegue fazer. O lutador, né? O Luan, que esteve aqui, ele chegou 10 dias antes da luta, estava todo, né? Destruído com os treinos, e a gente conseguiu deixar ele para a luta com todo o vigor, ele venceu. Olha aí! No round ele foi dar um chute e acabou machucando o pé dele. E após a luta, ele veio aqui com o pé inchado. E em questão de minutos, a gente conseguiu desinchar e a dor reduziu 90%, né? Ficou um pouquinho porque ainda tem a regeneração de tinta que aconteceu, mas a gente conseguiu baixar significativamente a dor no pé. Essa era a pergunta que eu ia fazer, né? Quanto tempo para ter esse resultado? Algumas coisas, pelo que você está falando, é efeito imediato. Na parte de dores, né? Até a nossa colega, né, que caiu, levantou, bateu a cabeça, estava inchada. A Fran, assim, né? A Fran, nossa, sofreu um acidente sério, ela trabalha aqui conosco. Segundo ela, foi pegar uma barra e ela foi se jogar na barra e soltou, escapou e bateu a cabeça numa quina. Graças a Deus não foi nada muito sério. Praticando esporte, um acidente na academia, isso mesmo. E aí, em questão de minutos, eu consegui... Ainda bem que você estava aqui, né? Isso podia evoluir, né? Formar um coágulo, alguma coisa nesse sentido, então a gente conseguiu acelerar o processo de recuperação. Então ele murchou, baixou, ela até ficou assustada. Nossa, mas... Parece que tão rápido abaixou? E a dor já, né? Baixou bastante a dor. Então, é um trabalho assim, parece mágica, né? E eu, olha, enquanto eu estudava engenharia, eu não acreditava em nada do que eu faço hoje. Sou engenheiro mecânico. A gente chama de mágico porque a gente não vê, né? Não tem a percepção, tem a intuição aguçada, mas nós não temos os olhos desenvolvidos para ver. Se estamos em estado de relaxamento, normalmente, no caso dele, ele trabalha dessa forma. Eu, dentro da psicologia, trabalho com a mesa supra-humana, às vezes trabalho com reiki ou com a cromoterapia. E assim, se você fecha os olhos, você vê sim as cores, né? E normalmente nessa hora a cor que mais está atuando é a cor violeta. É muito interessante. Aí todo mundo relata. Tô vendo a cor violeta. Eu falei, a cor da transmutação, né? Transmutação, exatamente. Sim. Então, é lindo, porque se a pessoa tiver um pouco mais de sensibilidade, ela capta. Agora, me chama a atenção, porque para nós da área de psicologia, todo mundo é meio bruxo, né? Porque tem essa intuição desenvolvida, porque lida com o inconsciente. Agora, um engenheiro falar disso, gente, aí já é outra história, né? Mas que bom saber que muitas coisas, então, dão resultado rápido, né? Não demora. Alguns casos mais crônicos, tem pessoas que têm aquela dor na coluna há 30 anos. Não vai sair tão rápido, né? O corpo já tem, o cérebro já criou várias sinapses, né? Ele já, de certa forma, ele construiu que aquilo é o normal. Então, convencer isso que é a questão, já demora mais gente. tempo. Porque o corpo está tão acostumado naquela posição desorganizada que o mental entendeu o que é aquilo. Se conseguir pôr de novo no lugar, eu já estive nessa pele aí, né? Que eu olhava nas fotos e eu percebia que eu tinha um ombro mais baixo que o outro. Olha, demorou para eu conseguir acertar. E era uma memória instalada, né? Memória.
Isso. Exatamente. Então, nesse caso, demora mais tempo, né, para voltar. Tá? A gente procura ter uma meta, né, de resolver em 4 sessões. Então, eu diria que 70%, 80% dos casos nós conseguimos em 4 sessões deixar bem. Mas esses 20%, 30%, às vezes precisa de 8, de 12, né? Então, depende de como a pessoa aceita essas mudanças. Então, também, né? Porque vai mudar não é só o corpo físico, não é? Não, muda tudo. Meu trabalho é holístico, né? À medida que eu estou fazendo trabalhos, eu sei que aquilo está relacionado à maneira de a pessoa lidar com os sentimentos, né? Quando está a dor aqui na região da torácica, né? Quando tem na cervical, muitas vezes está associado ao excesso de pensamentos, associado à expressão, tá? A lombar tem a ver com a base, né, que sustenta tudo. Então, às vezes, as preocupações com material, as preocupações profissionais ou médicos estudantes. Então, eu acabo... Então, peraí, deixa eu entender isso, que isso é legal. Então, se você tiver com a região lombar dolorida, né, o desconforto, porque tem a preocupação com o mundo material. A base. Com dinheiro, com trabalho. A base pode ser família, a base pode ser os pais, né? Tudo já para materializar. Pai geralmente dói mais lado direito do corpo, mãe do lado esquerdo do corpo. Tem isso também, lado direito e esquerdo. E aí, qual que é o teu aí que dói? É direito ou esquerdo? Você já sabe que tem conflito com o pai e com a mãe. Associando desse enquadro, alguma coisa que a gente está comentando. E aí, na região aqui próxima do cardíaco, Sentimentos. Sentimentos. Tudo que manifesta na região do cardíaco tem a ver com sentimentos, mágoas, tristezas, tá? E isso acontece principalmente nas mulheres. Vai sentir dor lá na região... A mulher é muito mais cardíaca. O homem é muito mais plexo, umbilical, né? Muito mais estômago, fígado, pâncreas, né? A mulher é muito mais coração, sintomas com o timo, né? A glândula timo. Sim. Então, ela tem muito mais sintomas nessa região. Aqui, acho que é todo mundo, né? Embora seja uma área mais solar, né? mais ligada ao masculino, mas acho que a vida moderna não deixa a gente falar tudo que a gente gostaria de falar, não deixa a gente expressar o que gostaria de expressar, e essa dificuldade de expressão começa a travar esta região. Fica no pensamento, mas não externaliza. Não externaliza. E quando externaliza de forma inadequada, também dá problema. Então, um arquiteto engenheiro que construiu o corpo humano foi bem sacana conosco, tá? Quando a gente excede em algumas coisas, em certos comportamentos que não são adequados, o corpo começa a falhar, tá? Então, existem vários livros, né? A Dor como Caminho, O Corpo Fala, são ao lado, né, os padrões de pensamentos, de atitudes que geram sintomas do corpo. Isso era conhecido pelos alquimistas há milhares de anos, né? Então, finalmente, isso vem sendo pesquisado. Eu vi que nos Estados Unidos mesmo tem uma associação norte-americana de psicossomática, estudos de atitudes que geram efeitos no corpo. No Brasil também tem, né? Tem uma sede em São Paulo também. Eu fiz uma pós nessa associação de psicossomática, porque, de fato, tudo tem uma conexão. Por isso que eu acabei desenvolvendo um trabalho, que é esse trabalho que eu chamo de supra-humano, que se você não organizar os seus 4 corpos, né, que é o corpo físico, que é tudo isso da materialidade, se você não organizar a forma que você pensa, porque tem muitos pensamentos que você precisa realmente pôr ele em ordem. Eu falo assim, pensamento que não serve para nada, né, descarta, porque os pensamentos deveriam vir para você materializar alguma coisa, organizar alguma coisa, né? E muitas vezes as pessoas ficam com muitos pensamentos que não servem para nada. E a outra pilastra são as emoções, né? Como que eu lido com as emoções? Como que elas se manifestam na minha vida e eu vou trabalhando com elas. E o outro é justamente a parte da energia, porque quando você está muito desorganizado na matéria, no emocional e no mental, a tendência é você não ter energia para fazer nada. E aí a vida começa o quê? Travar, o corpo começa a adoecer e começa tudo dar errado, né? Porque a parte energética da pessoa está em desequilíbrio. Então, quando o Silvio fala sobre todos os assuntos que nós estamos comentando aqui, para mim faz muito sentido. E aí tem o 5º elemento, que é o éter, né? Que é esse lugar onde a gente pode começar a olhar tanto para o mundo físico, mental, né, e emocional, de forma amorosa. E quando fala do éter, é esse olhar do amoroso. Então, se eu não estou entendendo as minhas emoções, vamos olhar para elas de forma amorosa.
E se eu não consigo realmente ajustar sozinho, né, eu vou buscar ajuda. Se o meu corpo não está reagindo como eu espero, eu vou buscar ajuda. Por isso que eu gosto de trazer aqui vários profissionais com técnicas diferentes para você realmente entender. E sabe que tem a parte interessante que eu gosto, Silvio? É que quando a gente conhece esse lastro de profissionais que podem nos dar sustentação para a gente seguir em frente, a nossa percepção diz exatamente que profissional devemos procurar em cada época, não é isso? Exatamente. Tem época que é mais o físico, tem época que é mais emocional, tem época que é mais espiritual, e é isso, a gente não deve deixar de cuidar, né? O tempo todo, o tempo nosso é para isso, é cuidar desses 4 corpos para a gente conseguir ter sucesso, né? E aqui na Saúde Integrada temos vários colegas que são complementares. Sim, sim, né? Vai complementando para que possamos realmente chegar onde a gente quer chegar. Com relação a essa parte dos benefícios, né? Então, o pessoal vai lá e faz 4 consultas com você. Aí ele atingiu um objetivo, ficou bem. Pode voltar isso ou não? Olha, se a pessoa mantiver, né, especialmente o atleta está sempre precisando de uma manutenção. Tá. Então, a própria atividade esportiva, muitas vezes, ela acaba demandando certos grupos musculares e outros grupos não, né? Isso acaba comprometendo um pouco a estrutura, pode afetar o joelho, né? Pode afetar o quadril, o tenista, né? O cotovelo é bastante famoso, né? O punho também, né? Acaba afetando. Então, é uma manutenção também importante para que a gente consiga ele continuar treinando, continuar trabalhando forte, tá? Então, a manutenção, acho que é uma coisa bastante importante para o atleta. Sim. De qualquer forma, todos nós temos que manter essa manutenção, como eu falei, né? Essas 4 sessões seriam para tirar problemas específicos mesmo, né? Pontuais, né? Postura, né? Às vezes a pessoa tem um pescoço muito para frente, para trás, a gente vai voltando, né? O ombro, né? Vai posicionando, a lombar vai, aos poucos, nós vamos colocando no lugar, né? Então, a gente consegue mesmo mudar com a postura, tá? Então, com massagem, né? Com os meus auxiliares aqui, a gente vai modelando o corpo e ele vai entrando nos eixos. E a parte incrível, porque vai colocando o corpo no lugar, determinadas coisas começam a acontecer na sua vida e fala, nossa, mas peraí, não fiz nenhum esforço, isso aconteceu, claro. Se o seu corpo está alinhado, o que acontece? A parte energética começa também a girar de acordo com o teu corpo físico. Tudo nesse mundo, por exemplo, aqui tem uma forma quadrada, né? O campo energético que vai girar na forma quadrada é diferente do que vai girar na forma redonda. Assim é nosso corpo. Então, se o nosso corpo estiver alinhado, ele vai girar, essa parte energética vai girar de acordo com a essência humana. E aí que fica lindo e fica mágico, né? Perfeito. É isso. Nossa, Silvia, é uma delícia bater um papo com você. Eu agradeço por você ter aceito o nosso convite, então, a todos vocês que estão aqui conosco, e até a próxima semana. Gratidão pela oportunidade.